De ouvido aí, obrigado. Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor e a todos que estudam o curso de capacitação para o serviço cristão pela Semaderon, é um prazer lhes dar uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem, o curso de capacitação para o serviço cristão é uma inteligência da Semaderon, Convenção Estadual de Ministros da Igreja Assembleia de Deus no estado de Rondônia, para melhor preparar e capacitar os seus integrantes. E o importante disso é que o curso se estende para todos os irmãos em Cristo que desejam participar e assim melhorar o seu conhecimento cristão. Então, este curso foi idealizado pelo pastor Nelson Lutemberg, presidente desta convenção, a quem nós externamos nossos agradecimentos e o parabenizamos pela brilhante ideia. Já em finalização do curso, graças a Deus, durante todo o ano de 2021, pela modalidade tanto presencial, quanto também presencial nos campos, nas igrejas, quanto também pela modalidade eletrônica, uma porta que Deus abriu para que pudéssemos levar a palavra nesses tempos de pandemia. Então, assim, o curso chegou ao seu final neste ano, já se preparando para o recomeço no ano que vem, e já deixamos de início aqui o nosso convite a todos os alunos, a todos os amigos e irmãos em Cristo que desejam cursar conosco. Ano que vem, mês de fevereiro, já se iniciam as inscrições, as matrículas, e assim as aulas iniciarão no mês de março, e será tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa saudação carinhosa a todos os pastores presidentes de campo que acolheram o curso em suas igrejas e proporcionaram aos seus membros a oportunidade de estar estudando um pouco mais a palavra de Deus, melhor se preparando para o ministério cristão. A todos os alunos também a nossa saudação, que Deus abençoe vocês e que este debate de hoje seja de fato muito esclarecedor. Nossa saudação também em especial ao professor da matéria, pastor Gildean, que também é professor e pedagogo, a quem também nós deferimos as nossas homenagens, e com certeza será uma aula e um debate muito brilhante. Pastor Gildean, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Prazer mais uma vez lhe cumprimentar e com certeza fazermos essa participação especial aqui em um debate teológico, trabalhando a disciplina de escatologia. Inclusive, é a disciplina que o senhor, como professor, escreveu e também já ministrou suas aulas online para todos os nossos alunos. E as notícias que eu tenho é que o aprendizado fora excelente. Todos os alunos gostaram da disciplina e também gostaram da metodologia utilizada na ministração das aulas. Parabéns ao senhor. E hoje nós nos reunimos para esse debate muito especial, que nós temos a plena certeza que nós temos muitos alunos participando e que também farão muitas perguntas para nós aqui. E tenho a confiança de que Deus estará nos ajudando a fim de que nenhuma dúvida reste aos nossos alunos ao final dessa disciplina. Com o senhor a palavra para as suas saudações, e logo depois também o senhor já pode fazer um introito da disciplina para que o nosso alunato ele se inteire melhor sobre a matéria. Com o senhor a palavra. Deus abençoe, pastor Jaume César. Quero trazer a minha saudação a todos com a paz do Senhor e dizer da minha satisfação de estar com os irmãos nesse último debate do nosso curso de capacitação para o serviço cristão, em especial na matéria de escatologia, matéria que certamente veio enriquecer a todo o alunato, não só o alunato, mas também a minha pessoa como um dos professores da matéria. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Nelson Lutemberg e também pela vida de todos os envolvidos nesse projeto, que é muito importante. Queremos citar a pessoa do nosso irmão Luiz Marques, evangelista hoje, né? Parabéns, irmão Luiz. Deus abençoe, evangelista Luiz Marques. Nosso irmão evangelista Nilson, Deus abençoe.
também a pessoa do nosso mediador, pastor Jaime César, que com maestria tem feito um trabalho muito importante. Quero trazer aos irmãos aqui, chamar a atenção para um versículo da palavra de Deus, que nós não poderíamos começar falando sobre escatologia sem, ao menos, citarmos um texto sagrado. Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É a grande expectativa da igreja. Sem dúvida alguma, falar sobre escatologia nos traz, assim, um sentimento, às vezes, de expectativa e, ao mesmo tempo, um pouco de inquietação. Porque quando nós falamos sobre escatologia, principalmente no campo bíblico, nós estamos falando de a maioria dos elementos ainda vão acontecer, dos informes, as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo, mas quando se trata de escatologia, justamente nós já apontamos para o futuro e já contemplamos aí, com expectativa, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Então, quando se fala em escatologia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, esse tema é um tema comum e diz respeito principalmente ao Messias. Escatologia envolvendo a pessoa de Cristo. Ele aparece como Senhor e governante mundial. Nós temos aqui as citações. Seus ofícios de Cristo, principalmente, são escritos como profeta, sacerdote, rei. E algumas citações, tanto do Antigo como do Novo Testamento, descrevem a natureza transcendental de Cristo e seu exaltado papel celestial e a sua missão universal. Portanto, nós entendemos que teologia, nesse caso, nesse contexto, é sistematizada que trata da doutrina das últimas coisas, dos eventos que certamente estarão acontecendo e dos que estão acontecendo e dos que em breve hão de acontecer. Segundo as Escrituras, nós temos aqui envolvendo a teologia geral, que trata dos grandes acontecimentos que ocorrerão em relação à igreja e ao mundo em geral. E começa, é claro, com o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Nesse período, nós certamente, enquanto a igreja desfruta desses momentos maravilhosos, a igreja no céu com Cristo, acontecerá o período da grande tribulação. Essa grande tribulação é um período tétrico e tenebroso da história do planeta, que são acontecimentos que envolverão não só a pessoa do anticristo, como também do falso profeta, da besta, e também os selos e os juízos que vão acontecer sobre a terra. Isso tudo vai se manifestar e são algo que está explicitamente lá no Apocalipse. Então, nós temos aqui, depois da grande tribulação, quando Jesus vier, já na sua segunda fase da segunda vinda, primeiro ele vem para os seus, na sequência ele vem depois com os seus. Essa sequência é um período de 7 anos que vai se dar, e certamente nesse período o Senhor virá para livrar Israel no período da grande tribulação, claro, já para o seu final, e implantará o seu reino milenial. As nações serão julgadas, Satanás será preso, ele será preso, as nações serão julgadas, Satanás será preso e haverá a implantação do reino milenial. Findando esse espaço, nós contemplaremos da seguinte forma: depois dos 1000 anos, Satanás será solto e existirá um propósito para esse posicionamento da soltura do inimigo, para provar aqueles que viveram no milênio e não tiveram nenhuma convivência com essa realidade. Então, Satanás estará se manifestando justamente para provar os que desfrutaram do milênio. Depois haverá a grande guerra, a última grande guerra,
e haverá a grande batalha final, e nessa batalha Satanás será vencido. Satanás será vencido e o Senhor, depois de tudo isso, haverá o julgamento final do grande trono branco. O trono branco vai acontecer justamente para aqueles que receberão a sua devida sentença. E nós entendemos aqui, com essa introdução, que depois do grande trono branco, o Senhor vai manifestar o perfeito estado eterno, que é um estado de gozo permanente, e triunfaremos pelos séculos dos séculos, reinando com o Senhor, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A escatologia, ela nos faz saltar as cordas do coração e brilhar aos nossos olhos, porque a disciplina, de fato, ela é palpitante e ela é desejável. Então, que Deus continue abençoando o senhor. E agora nós passaremos, então, a alguns questionamentos ligados à matéria, com vistas a esclarecer melhor a todos os nossos alunos e termos aí um fechamento de ano, um fechamento de matéria, um fechamento de curso de um modo muito especial e sempre, claro, Deus sendo nele glorificado. Então, professor, eu começo fazendo o seguinte questionamento da seguinte forma. Bem, sabe-se que escatologia bíblica é parte da teologia sistemática. Claro, isso aí é notório. E ela estuda as últimas coisas, como o senhor bem já falou aí nessa introdução. Bem, o senhor como disciplina, como professor dessa matéria, o senhor poderia adiantar para todos os alunos a ideia central da disciplina, bem como a importância cristã de se estudar teologia, ou escatologia, mas é pelo fato de que a igreja será arrebatada. Daqui a pouquinho, a igreja será arrebatada. Então, por que estudar escatologia ou eventos que acontecerão depois do arrebatamento da igreja? A palavra está com o senhor. Muito bem. Deus, através da escatologia, nos permite ver como será o fim da história com abrangência em escatologia. Nós temos aqui dois focos. Escatologia geral, que aponta para o fim dos tempos, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, com abrangência justamente na segunda vinda de Cristo, o milênio, o juízo final e o perfeito estado eterno. Já no campo da escatologia individual, eu não sei se meu som está saindo bem aí, está saindo bem, muito bem, refere-se aos aspectos futuros das vidas das pessoas. O estado intermediário após a morte física, a ressurreição dos mortos e o seu destino final. Toda essa abrangência, pastor João César, nos permite ter uma noção mais aclarada das últimas coisas. Para os salvos em Jesus Cristo, este é um tema que traz esperança, pois não há nada melhor do que ter a certeza de que o Salvador voltará e que viveremos com ele por toda a eternidade. Então, o foco aqui no entanto, para os não salvos ou descrentes, as previsões bíblicas para o futuro são aterradoras. Nós estamos com essa grande expectativa de que Jesus vindo buscar o seu povo para uma vida com Cristo plena. Essa é a minha posição para o momento. E é bom também lembrar que o ser humano sempre ele foi investigador, questionador, e sempre nós, enquanto ser humano, gostamos muito de saber das coisas que acontecerá, e depois, esse monte de questões. E aí a escatologia, ela tem por finalidade, então, ajudar esses perguntadores como as coisas serão depois do arrebatamento da igreja. Porque, basicamente, a escatologia propriamente dita começa com o arrebatamento, não é isso? Evidente que esses assuntos não é nada final e nem completo, pastor. Porque a escatologia ela é inexata no ponto de vista das coisas que vão acontecer. É justamente o que o senhor abordou. E depois.
Esse depois, certamente, nós viveremos passo a passo, certamente que a igreja, quando falo nós estamos nos referindo aos momentos em que nós, como igreja, participaremos do arrebatamento, a primeira ressurreição, a transformação dos salvos em Cristo Jesus, o tribunal de Cristo, distribuição dos galardões e as bodas do Cordeiro. Todavia, entretanto e porém, para aqueles que não servem a Cristo, não são nada animadores ou animadoras as informações que temos quanto ao futuro da humanidade. Deixar bem claro também, né, professor, que essa inexatidão da escatologia não é de fato porque ela é inexata, é porque a nossa capacidade de conhecer o além, o depois, é que é muito limitada, é desse tamanhozinho assim só. A gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz e a gente querendo saber um tanto de coisa aí para frente. Mas com certeza que no planejamento de Deus está tudo certo, na Bíblia está tudo completo mesmo. É a nossa capacidade que é tão pequena que não consegue assimilar isso de um modo perfeito, como perfeita é a escatologia, como perfeito é Deus no seu planejamento e na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Está de acordo? De acordo. Quando chegarmos nesse momento, é como se diz a expressão daquele deputado, quando eu chegar lá no Congresso eu vou saber como é que vou falar, vou proceder, mas na verdade escatologia é isso, são coisas que não é final e nem completo, muitas coisas podem exatamente serem acrescidas, aumentadas, diminuídas, gestos, formas, mas nós vamos ter oportunidade, se Deus quiser, com a graça dele, de participar do arrebatamento da igreja, vamos ver como é que é o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, vamos ter essa experiência e essa expectativa que, sem dúvida, é para os salvos. Coisa maravilhosa, quem tem fé é outra coisa, é bem diferente mesmo. Lá no céu nós veremos tudo isso e conheceremos com um conhecimento muito diferente do que é o nosso conhecimento hoje. Lá o nosso conhecimento será perfeito. Eu até vi umas coisas que o senhor escreveu aqui, quase lá no final do livro, não atropelando, mas só para dar ênfase a essa fala aqui. E eu quero informar aos nossos alunos que estamos estudando na página 191 até a página 263, que é o conteúdo do debate de hoje. Então, o senhor fala... É bem extenso o conteúdo. O senhor fala, aí na página 262... dando sentido ao que acabamos de falar aqui agora, que lá, na verdade, a santidade é perfeita, o governo é perfeito, o serviço é perfeito, a visão é perfeita, a identificação é perfeita, a iluminação é perfeita, a interação é perfeita, tudo é perfeito. Coisa linda, né? Perfeição, pastor. Essa é, na verdade, é a cereja do bolo, né? Como se diz, de toda essa história, aqueles que chegarem nesse o estado eterno, que a eternidade se define como aquilo que é eterno quanto ao tempo. E as Escrituras, em vários de seus elementos doutrinários, apresenta Deus como um Deus eterno, cuja vida não marca extensão, isto é um ser sem princípio e sem fim. A eternidade é algo que nós vamos estar vivendo e colhendo. Esse momento tão importante onde o Senhor irá ajustar todas as coisas e elas estarão todas devidamente alinhadas. Santidade perfeita, governo perfeito, serviço perfeito, visão perfeita. Olha aqui que nós usamos óculos, eu e o senhor, e nós não vamos precisar, se bem que tem técnicas hoje que pode ficar assim, mas nós estamos falando de visão completa, porque o homem no seu olho nu não tem como contemplar Cristo. Só que a nossa visão será aperfeiçoada a ponto de nós identificarmos o Senhor com absoluta naturalidade, porque estaremos no estágio em que nos permitirá contemplar o Senhor face a face, algo que está na palavra de Deus, né? E só tudo em isso falar dá vontade de ir para lá, né? Meu Deus, aí o céu, isso aqui é a melhor parte. Obrigado por o senhor ter perguntado logo sobre esse aspecto. E essa identificação perfeita,
nós seremos, não haverá dúvida quanto àqueles que querem presente. Primeiro, nós estaremos nas nossas frontes com um nome específico. Todos nós, haverá uma perfeita identificação entre Deus e seus remidos. Mas, nessa época, pastor, época de santidade perfeita, o próprio nome de Deus estará sobre a fronte dos seus. Agora tem um detalhe: no céu, na presença do Senhor, nesse estado perfeito, não haverá noite. Olha só, não vamos precisar de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre todos os que estiverem presentes. O nosso conhecimento, então, será perfeito. Dentro do plano humano, em glória, as luzes que até então teremos serão ofuscadas pelo superior e abundante conhecimento divino. Maravilha. Tenho vontade de dar um glória aqui, né? Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Maravilha. Professor, nós sabemos que escatologia, ela tenta colocar em ordem, no quanto possível, os acontecimentos que sobrevirão, iniciando pelo arrebatamento da igreja, é claro. O senhor poderia enumerar esses eventos, desde o arrebatamento até o estado perfeito, eterno, para que os nossos alunos tenham condição de organizar isso na mente deles, e isso para eles não ser mais um problema quando pensar em escatologia. Quando vai acontecer isso, aquilo outro, o que é primeiro, o que é depois, e etc. Fique à vontade. Os três principais elementos que ocorrerão é o rapto da igreja, o julgamento da igreja, no caso, a distribuição dos galardões, as bodas do Cordeiro. Tudo isso vai acontecer numa dimensão de um período de 7 anos, enquanto a grande tribulação vai estar acontecendo. Os 3 anos e meio, que é a falsa paz, colocada pelo anticristo, é uma proposta que vai ser quebrada e vai ser cerceada a partir dos 3 anos e meio, e o anticristo romperá o acordo. Então, começará aí o período tétrico da grande tribulação. E aí, nesse período, o anticristo, já com a sua face demonstrada, virá o surgimento do falso profeta. Se tem um falso profeta, então haverá uma igreja mundial que vai se manifestar. Então, vem os juízos de Deus. A partir daí, desse período, os juízos de Deus começam a acontecer sobre os 7 selos do Apocalipse. E não dá para citar um por um em função, mas os 7 selos são algo terrível que vai acontecer. Nós temos aí a manifestação de vários aspectos nesse período. O anticristo continua a se fortalecer, o bloco das nações do norte, a igreja falsa mundial, continua na sua ascensão, a grande guerra Gog e Magog que invade Israel, momento daqueles conflitos, né? O anticristo romperá o seu acordo, acabei de dizer, a igreja falsa mundial será destruída e haverá mais juízo sobre a terra, as 7 trombetas, e nós vemos aqui as 7 taças da ira de Deus, que são os últimos juízos, a quase destruição de Israel. E o Senhor virá, nesse período da quase destruição de Israel, o Senhor virá com os seus. Primeiro, o Senhor vem para os seus, e depois ele virá com os seus. E o Senhor vai estar ali no Monte das Oliveiras, aonde ele chegará para salvar Israel, para livrar do grande conflito e arroxo que Israel estará vivendo. E aí o Senhor vai julgar as nações, e haverá, sem dúvida, o aprisionamento de Satanás, a implantação do reino milenial, que vai acontecer, são as ordens cronológicas dos assuntos que estarão ocorrendo, o final da carreira de Satanás, porque agora ele não tem mais aquela facilidade de estar tentando, de estar causando perturbação na vida das pessoas, porque ele vai estar preso, Satanás estará preso. Então, aí, depois de tudo isso, Satanás será solto, né? Satanás será solto, acontecerá a última grande batalha, Satanás será aniquilado, e o juízo final. O juízo final vai ser manifesto para todos aqueles que, desde Adão que nasceram até o presente momento,
não obedeceram a Deus, não obedeceram a Cristo, não serviram ao Senhor, e esse julgamento é um julgamento sem, como diz, sem direito à defesa, é um julgamento para sentença plena. E o Senhor, depois de tudo isso, implantará novos céus e nova terra, que é o perfeito estado eterno. Aqui, o pecado terminou seu curso. Os salvos já estarão glorificados e os perdidos estarão no seu lugar. Os céus e a terra serão renovados e voltarão como eram no princípio, sem pecado e mal. Já tem uma primeira pergunta que ela será já feita e com certeza nossos alunos ficarão sem nenhuma dúvida a respeito disso. Se Satanás, quando ele for lançado no lago de fogo, se ele será aniquilado ou se ele sofrerá eternamente ali naquele sofrimento terrível dele lá? Sem dúvida, não só Satanás, que sofrerá eternamente, como todos aqueles que viveram uma vida de pecado, sem Deus, e viverão eternamente, onde diz a palavra que o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, a chama nunca, e todo o tempo se consumir. É coisa terrível, né? Se Satanás morresse, se Satanás morresse, simplesmente ficaria muito fácil, né? A coisa ficaria muito fácil por todo o trabalho que ele causou na raça humana. Então a coisa não vai ser... Mas o pior de tudo isso, que não só Satanás, a besta, o falso profeta, todos os demais e todos os desobedientes sofrerão por toda a eternidade. E o pior, inconsciência, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Que ninguém vá para esse lugar terrível. Bem, continuando aqui o nosso debate, ainda tem umas questões para ser bem esclarecidas aqui, e nós queremos que ao final desse debate nossos alunos não tenham mais nenhuma dúvida sobre escatologia. Bem, esse é o nosso desejo. Fala-se que a segunda vinda de Cristo, ela acontecerá em duas fases ou dois momentos diferentes um do outro. O senhor poderia distinguir essas fases da volta de Cristo, primeira, segunda fase, o que ocorrerá na primeira, na segunda, em que uma é diferente da outra, por que não são as duas uma só? Enfim, esclarecer isso para todos nós. Até para o mais simples, Jesus já veio, né? Teve a sua primeira vinda e agora nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases, que são importantes. A primeira fase da segunda vinda, ele vem para a sua igreja. E o Senhor não vai mandar anjos e etc. O Senhor virá buscar, o mesmo Senhor descerá dos céus. Ele virá buscar a sua igreja. E os mortos em Cristo serão ressuscitados, e os que estão vivos serão transformados, e todos serão arrebatados e juntos encontrarão o Senhor nos ares. Então, essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. O Senhor vai para as bodas, para o tribunal, o Senhor vai para as bodas com a sua igreja, com a sua noiva, e, enquanto isso, os acontecimentos da grande tribulação. Na sua segunda fase, o Senhor virá com os seus. Primeiro, ele vem para os seus, de forma invisível. Somente os seus vão participar. E depois ele virá com os seus para buscar, não para buscar, mas para implantar o seu governo. E todo olho o verá. A primeira vinda, ele virá de forma invisível. E a segunda, todo olho o verá. Isso já na sua segunda fase da segunda vinda de Cristo. E ele tem um método muito especial de se mostrar, de se dar a conhecer, de aparecer, e com certeza na vinda dele será algo muito impressionante. Tem até uma coroa que está reservada, não é isso? Uma coroa reservada para aqueles que estão amando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele reservou uma coroa. Pensa como esse assunto é importante. Ele reservou uma coroa para aqueles que estão amando a vinda dele, para os que amam a sua vinda. Glória a Deus por isso. Coroa de glória.
Pastor, na verdade se comenta nos bastidores acadêmicos e outros mais, de que de fato a escatologia ela é complexa, ela é um pouco difícil e gera algumas dúvidas quando está se estudando escatologia e até mesmo algumas confusões teológicas, porque nesse universo de teorias escatológicas tem mais geração de dúvidas, de confusão do que de solução. Alguns até apartam mesmo da Bíblia e querem fazer a sua própria escatologia, sua própria argumentação e etc. Bem, como fazer para estudar escatologia sem se envolver nesse emaranhado de confusões e de coisas aí que mais atrapalham do que ajudam? Qual é a sua sugestão a respeito? Nós temos aqui, a raiz do problema está a falta de afinidade de muitos ou de alguns com o Espírito Santo. Isso aí é fato. Essa falta de afinidade tem trazido muito prejuízo para as pessoas que procuram entender os aspectos teológicos ou escatológicos. A falsa aplicação quanto ao tempo, ao lugar, aos povos bíblicos, aos sentidos do texto, à mensagem do texto e à procedência da mensagem. Isso aí é bom que se diga, porque quando o estudante de teologia, não só no aspecto escatológico, mas também em todas as demais matérias, ele precisa avaliar. Então, a falsa aplicação quanto ao tempo, ao lugar, aos povos bíblicos, ao sentido do texto, a mensagem do texto, a procedência da mensagem. É bom que se diga também um pouquinho que sempre no estudo nós aplicamos muito as regras de interpretação da hermenêutica bíblica, que é muito importante, que diz: a Escritura é explicada pela própria Escritura. Sua interpretação não vem de fora, deve vir de dentro dela. É necessário analisar o texto à luz do seu contexto, que vem antes ou depois do texto escolhido. E é necessário consultar os textos que tratam ou que tratem do mesmo texto em questão. E deve-se considerar toda a Bíblia com santo temor e sempre na dependência e direção do Espírito Santo. E, por fim, nunca tomar textos isolados como base. E, pastor, nós temos uma mania de colocar eventos extra-bíblicos para tentar inserir nos aspectos escatológicos. Isso pode ser bastante perigoso e delicado. Com certeza, todos que tentam fazer escatologia por conta própria já incorreram e incorrem e incorrerão em grandes erros que leva não só os alunos, mas até pessoas mesmo mais abalizadas também a fazer afirmações desconexas com a palavra de Deus. Alguns só até marcaram datas. Senhor? Corroborar um pouco com o senhor, nós temos algo seguinte: nós temos a teologia pentecostal, nós, com base no nosso livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a forma que nós entendemos e interpretamos os textos bíblicos. E os pentecostais, eles, na verdade, devem se orientar com fontes nossas, fontes claras, porque nós temos muitos irmãos que estudam fontes escusas, fontes que não têm nenhuma recomendação nossa, e isso é bastante perigoso. Então, os irmãos que estudam escatologia, procurem essas fontes nossas, que temos homens abalizados e com clareza de entendimento, a fim de que nós não nos percamos neste vasto campo escatológico. Também eu acho que seria bom frisar o que o senhor disse bem no comecinho dessa resposta, a questão da nossa humildade para ouvir o que a Bíblia e o que o Espírito Santo estão falando. Não é isso? Verdade. Sim, com certeza. Porque isso é muito importante. Além da hermenêutica e da exegese que deve permear todo esse estudo, deve também ter essa humildade para ouvir o que Deus está falando, o que a Bíblia está falando, e não o que nós queremos que ela fale. Mas sequenciando aqui nosso debate, que com certeza já está esquentando a moringa de muita gente,
há indícios que o estudo da dispensação da lei, da dispensação da graça, juntamente, ajudam a compreender o real sentido das Escrituras, né? Explica a natureza dessas duas dispensações, a da lei e a da graça, para que o nosso aluno compreenda isso à luz da escatologia. Fique à vontade. Muito bem, o propósito divino quanto à lei. O desejo de Deus com a aliança da lei era provar os israelitas, para ver se eles lhes obedeceriam. E já deu para perceber que foi difícil a obediência desse povo, né? Eles quebraram regras sobre regras e tal, etc. Finalmente, a lei tinha também o propósito de estabelecer um sistema de sacrifícios que mostrasse nos mínimos detalhes, a hediondez do pecado e a necessidade da morte expiatória do Messias. Porque as expiações, elas não eram suficientes para expurgar os pecados das pessoas. Ou seja, havendo uma necessidade de apontar para Cristo. Ele era, sem dúvida alguma, através da sua morte expiatória, o sacrifício perfeito. Porque aqueles, até então, eram sacrifícios que se mostravam incompletos. Nenhum outro povo, em toda a história do homem, experimentou condições mais favoráveis do que Israel. Havia manifestação visível da graça de Deus no Egito, no deserto, na travessia do Mar Vermelho e no Sinai. Esse povo gozou de tanta bênção, de tantas maravilhas da parte de Deus. Todavia, não foram capazes de observar a lei com a exatidão, havendo quebras das regras, das leis, havendo uma necessidade de apontar para um sacrifício completo e perfeito. Quanto à graça, quando se fala de propósito completo e perfeito, nós temos aqui na dispensação da graça o propósito divino, que é salvar todo aquele que crê em Jesus, tanto judeus como gentios, e chamar para fora do mundo esse povo especial, formando a sua igreja. E nós estamos no epílogo, no desfecho, ou seja, no final da dispensação da graça, e nós, utilizando os 5 solos, sola graça, né? Somente a graça de Deus para completar, e a lei apontava para Cristo, e a graça salvadora se manifestou, que é Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Parece que tem hora que a tulipa ajuda bastante aí, né? Amém. Mas, meu professor, eu só quero situar nosso aluno aqui no debate, só quero informar que no primeiro questionamento que nós formulamos, ele pode acompanhar no livro, na página 191. No segundo questionamento, nós já estávamos na página 193. No terceiro questionamento, a página 205. No quarto questionamento, sim, nós utilizamos aí o texto da página 197. Nesse último que falamos, página 199. E agora um sexto questionamento que nós queremos formular à Vossa Excelência, é sobre as diferentes correntes teológicas. Nós sabemos que aí, nessa seara teológica, gravitam muitas correntes, muitas teorias, e então, com certeza, nossos alunos precisam melhor se inteirar sobre isso. Então, se o senhor poderia trazer um esclarecimento quanto ao fim dos tempos, olha que coisa interessante, explicando ao aluno a que corrente nos filiamos e por que nós nos filiamos a esta corrente teológica, para que o aluno tenha melhor compreensão, e ele pode acompanhar no seu livrinho. O texto que fundamenta esse questionamento está na página 200 e na página 200 a 202. Com o senhor a palavra. Muito bem, nós temos aqui diversas interpretações no campo da escatologia. Como diz lá em Isaías 28:10, porque mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. É uma versão bíblica que diz que nós somos orientados, certamente, precisamos
de uma posição, e essa posição define o que nós chamamos de uma corrente de interpretação. Existem diversas ou diferentes correntes de interpretação escatológica a respeito do fim dos tempos. Nós temos aqui as correntes, vamos ver, para apontar para os irmãos, a simbolista, que é a interpretação simbolística de uma corrente, depois nós vamos falar sobre ela, a interpretação preterista, né? A histórica, que cada uma delas tem uma motivação, que certamente o pastor vai perguntar um pouquinho mais sobre cada uma delas, e temos a interpretação futurista, que é a interpretação que considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, porém, ela se divide em seguinte: a corrente pré-tribulacionista, a pré-milenista, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Então, dentre todas essas subdivisões da interpretação futurista, nós nos coadunamos e nós defendemos a corrente pré-tribulacionista, que a igreja não passará pela grande tribulação e que a igreja também virá antes do milênio, será arrebatada, melhor dizendo, antes do milênio. Porém, alguns se esposam e dizem assim, acreditam e até se firmam que a igreja passará pela atribulação, ou seja, a igreja ela estará vivendo no meio, ou será arrebatada no meio da grande tribulação. E a igreja só será arrebatada, que é os pós-tribulacionistas, depois da grande tribulação. E isso nós não esposamos. Lourenço Alcio diz o seguinte: nenhuma passagem bíblica declara explicitamente que a igreja passará pela grande tribulação. Israel, sim, está identificada com a tribulação e bem com as nações e os ímpios em todo o mundo. Porém, a verdadeira igreja não é mencionada em conexão com a tribulação. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que haverá sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Por esta explanação, eu só quero confirmar algumas coisas, que, então, o senhor defende que haverá, ou melhor, que tem 4 correntes teológicas a esse respeito: a futurista, a histórica, a preterista e a simbolista. O senhor elegeu como preferida, então, na teologia pentecostal, a futurista, e declarando ainda dentro dela, no caso, a pré-tribulacionista. O senhor fez isso com qual fundamento? A nossa base, sem dúvida alguma, nós entendemos que Jesus virá buscar a sua igreja. Vamos lá, vamos por parte. Olha só. Na página, vou chamar os alunos para a página de número 202, não é isso, pastor? 202, para centralizar o melhor lá. Na 202, a vinda de Jesus está condicionada a sinais. Os sinais da vinda de Cristo certamente serão manifestos. E esses sinais, eles apontam para o Salvador vir ao encontro da sua igreja. E nós acreditamos e cremos, através de várias passagens bíblicas, que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos várias referências que nos leva a esse entendimento, pastor. E Apocalipse 3:10 fala sobre a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, nós cremos com exatidão que a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, o Senhor virá para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, e nós somos
pré-tribulacionista nesse particular. Não sei se eu me expressei corretamente. Quer dizer que não há nenhum sentido, nenhum motivo para ficar aqui na grande tribulação se Cristo quer nos levar logo antes desse momento tão difícil aqui na Terra. Qual então, sentido, né? Ok, professor, parabéns aí pelas respostas e a coisa está caminhando, graças a Deus. Eu só quero também registrar aí que a declaração de fé assembleiana também ela defende esse mesmo posicionamento que o senhor já acabou de explicitar aí, que bastaria uma olhadinha por lá, já está lá declarado a nível de Assembleia de Deus, que nós cremos que Jesus virá antes da grande tribulação. Nós temos um sétimo questionamento, e para esse questionamento eu quero remeter os alunos para a página 201, para que eles possam ir acompanhando aí, e fazendo suas anotações e tirando suas dúvidas. Bem, as correntes teológicas, como qualquer outra corrente do pensamento humano, quer seja filosófica ou corrente mesmo do direito, de qualquer outra fonte, né, a sociologia, por exemplo, elas acabam litigando entre si ou se complementando. Sempre quando há diversos pensadores, diversos pensamentos, diversas fontes de pensamento, com certeza há pensamentos que são diversos ou contrários. Ok. Bem, essa discordância ou essa diversidade de opinião não deve ser vista como um mal. Sempre, na verdade, quando há divergência de raciocínio, de pensamento, nem sempre nós podemos entender como mal. É como se uma pessoa discordasse do nosso ponto de vista ou nosso jeito de pensar. Então, inteligentemente, deveríamos ter uma outra forma, outra visão em relação a isso. Bem, o que se questiona aqui nesse sétimo item da nossa investigação, qual a contribuição dessa diversidade de pensamento para o estudante da teologia? Por que é importante, então, para o estudante, ele ver, conhecer, analisar as diferentes linhas do pensamento escatológico dentro da teologia pentecostal e não pentecostal? Muito bem. Essas divergências de interpretação nas correntes teológicas, sem dúvida, nos mostram como um bom estudante de escatologia, para ele, o caminho mais excelente a percorrer. Isso é fato. E aí nós vamos contemplando qual é a que se coaduna melhor com a nossa exposição de fé, a forma que nós cremos, e isso nos traz o entendimento de que, ao avaliar cada interpretação, como o senhor mesmo disse, nenhuma delas é um mal em si próprio. Todavia, elas não estão seguramente esposadas ou firmadas, estruturadas dentro do nosso pensamento. Então, quando nós falamos sobre a interpretação futurista, nós estamos falando de fatos que ainda vão acontecer, porque se nós olharmos, por exemplo, os simbolistas, eles falam sobre a interpretação dela, por exemplo, é chamada de que eles espiritualizam tudo. Eles são idealistas ou espiritualistas, eles espiritualizam tudo. É uma linha de pensamento completamente errático. E a lei das doutrinas bíblicas. Vamos lá. Já a interpretação preterista, eles entendem que o Apocalipse já se cumpriu. Olha só, eles espiritualizam tudo. E nem tudo pode ser espiritualizado. Né? A outra já afirma, dizendo que o Apocalipse, ele na verdade já se cumpriu. Na época do Império Romano, inclusive. E a histórica, ela aponta que o livro de Daniel, considera que o livro de Daniel e o Apocalipse do Antigo Testamento é o Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Ou seja, eles, na verdade, incluem a destruição de Jerusalém, melhor dizendo, eles apontam, essa aqui é a preterista, eles apontam o seguinte, consideram que o Apocalipse é um livro histórico cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte na história da igreja. Vamos lá, espiritualiza toda. Outro, já se cumpriu. O histórico já se cumpriu, que é o preterista. O outro, que é o histórico, já diz que praticamente
quase todos os fatos já se cumpriram. Na sua maior parte já foram cumpridos. E o futurista aponta para o final de todas as coisas, que é justamente o que nós estamos pregando e exposando. Então, parece-me que essa sua resposta também clareou um pouco mais a resposta anterior, que quando falava daquelas divergências entre as correntes do pensamento teológico de natureza escatológica. Parabéns aí pelas respostas, porque as coisas vão se entrelaçando e vão se resolvendo entre si nessas respostas. Agora, vamos pensar um pouquinho. Tudo que Jesus fez tinha um propósito definido, ou seja, Jesus nunca fez nada sem ter um propósito definido, uma finalidade. Sempre ele teve um propósito muito definido. Claro, todos nós temos conhecimento disso. Agora, nada foi feito sem um divino fim. Claro, perfeito. Seria bom, então, que o professor explicasse os propósitos dos sinais da vinda de Jesus e o que cada um deles tem a ver com a igreja em sua vida e conduta. O que eu estou tentando perguntar aqui, questionar aqui, para facilitar para o nosso aluno? Por que Jesus, então, deixou muitos sinais da vinda dele e o que isso pode estar contribuindo, pelo menos para esses que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo? Muito bem, você precisa avaliar o seguinte, os sinais que estão ocorrendo enquanto nós estamos aqui na Terra. A igreja militante, trabalhando e já contemplando alguns sinais. Porque a vinda de Jesus ela é condicionada a alguns sinais. E certa feita os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, que sinais haverá da tua vinda? Mateus 34:3. E nós estamos contemplando que alguns desses sinais já vivenciamos de certa forma. A apostasia, ela está cada dia criando um círculo vicioso no meio de muitos que se diziam cristãos, ou que se dizem cristãos. Multiplicação da iniquidade. A igreja de hoje não pode dizer que nós estamos vivendo diferente dos dias de Sodoma e Gomorra. Pelo contrário, esfriamento do amor, que é algo que nós estamos vivendo num mundo capitalista, onde as pessoas estão perdendo essa identidade de afeição, de amor, de carinho. Multiplicação das falsas religiões. Meu Deus, para que tanta religião, mais do que está acontecendo hoje? Tantas práticas diferentes de adoração, de vivência, de credos e etc. Práticas demoníacas, pastor? Sim, onde nós estamos contemplando hoje igrejas, colocando o povo, fazendo um baile, uma discoteca e colocando o povo numa situação, digamos assim, inimagináveis. Aquilo ali são práticas totalmente demoníacas, visto lá no paganismo. E está acontecendo hoje. Frieza espiritual, guerras e rumores de guerra. Estamos vendo constantemente guerras e rumores de guerras. O abandono da fé deliberado. Quando é que nós, pastor João César, poderíamos perceber que as pessoas fariam o inverso do caminho que sempre tenho feito hoje? As pessoas vêm aceitar Jesus e hoje você contempla pessoas do meio evangélico voltando para o espiritismo, para o catolicismo, para as religiões de onde veio, Abandono da fé, da família, das doutrinas bíblicas, aumento do materialismo filosófico, cada dia que passa isso tem sido notório, adequação do ensino bíblico, isso nós estamos vendo, olha os sinais, e onde há propostas no Congresso de adequar até mesmo alguns versículos da Bíblia ou ensinos bíblicos para não causar constrangimento e também o que nós chamamos de preconceito, o que eles chamam de preconceito. Mundanismo, isso aí nem se fala, porque o mundanismo ele invadiu praticamente o seio da igreja hoje. Conformismo, a manifestação do espírito da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que não é crente e nem fria. À medida em que se aproxima a volta de Cristo, as máscaras das falsidades, hipocrisia, mentiras vão aparecendo. Aí vem o surgimento dos falsos profetas,
dos falsos cristos, a manifestação da apostasia, o desvio, a manifestação das doutrinas de demônios, que elas serão cada vez mais acentuadas, perseguição dos cristãos, sinais dos céus. Note, os irmãos, que a Bíblia não fala em sinais nos céus, e sim dos céus. Esses sinais virá dos céus. Que sinais são esses? Nós não sabemos que sinais são esses, mas serão sinais aterradores, guerras, conflitos e terremotos. Terremotos que estão aí, cada dia que passa se aproximando. No Haiti, participamos em 2010 do terremoto de mais de 6 graus na escala Richter. Agora, houve outro terremoto no Haiti, na Argentina, no Alasca, houve um terremoto de 8,1, se não me falha a memória, na escala Richter, acontecendo. Fomes e pestilência. Por que não apontar agora essa questão do Covid-19, que é uma peste que está acontecendo? Então, os sinais evidenciam que Jesus está voltando. Maravilha. Posso cantar um hino? Opa, quase deixa do jeito. Você tem certeza que vai continuar me ouvindo e me assistindo? Amém. Vamos lá. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Maravilha, não é? Maravilha. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Pastor, maravilha. Olha, tem uma pergunta aqui, ela é de suma importância para todos nós que estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Muita importância mesmo. Talvez para o senhor ela seja muito simples assim para responder, mas assim para o nosso alunato, ela com certeza ela tem uma função muito especial. A segunda vinda de Jesus é certa, isso é garantido, Jesus voltará, o senhor afirmou aí agorinha. Como a igreja, como as pessoas que desejam morar no céu, devem estar esperando este evento? 3 coisas queremos apontar aqui, que é importante para aquele que serve a Deus. Fé e vigilância é algo que não podemos abrir mão. O crente precisa estar constantemente usando esses 2 elementos que são essenciais para uma vida cristã sadia e autêntica. Por não sabermos a data da vinda de Jesus, temos de ter uma conduta ilibada em nosso dia a dia. E a fé é fundamental, que nós não devemos, o soldado que milita não deve se embaraçar com negócios desta vida. Tomar bastante cuidado, porque a salvação, ela é muito preciosa. O crente precisa estar cheio do Espírito Santo. Jesus ensinou essa parábola das 10 virgens. Note vocês, eram 10 virgens. Todas elas não tinham nenhuma suspeita de que uma era diferente da outra. Porém, na hora H, na hora da vinda do noivo, 5 delas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque nós estamos sem azeite, nós dormimos, nós tosquenejamos, nós simplesmente não nos importamos com o conteúdo das nossas candeias, nós estamos vazias e nós estamos já se esgotando. E diz: dai-nos do vosso azeite. As prudentes disseram: vai comprar para vós. Elas saíram para comprar e elas perderam a oportunidade, porque o azeite representa a presença do Espírito Santo. Então, nós entendemos aqui que o crente precisa estar sempre cheio do Espírito Santo, aguardando a qualquer momento. Jesus virá daqui a 10, 15, 20 anos? Não. Para os cristãos, para os que servem a Deus, Jesus virá a qualquer momento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E em santidade e amor, que é fundamental. O crente precisa ser santo, ser separado, consagrado para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. Sem santidade, diz a palavra em Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. Então, infelizmente, pastor, para concluir aqui, infelizmente, muitos estão dormindo. Muitos cristãos que não estão preparados para subir ao encontro do Senhor.
Estes são descuidados, estão descuidados, adormecidos, assim como essas virgens que citamos. Então, o crente deve esperar a vinda de Jesus com alegria, com gozo e sempre com o azeite, que é a presença do Espírito presente. Maravilha! Realmente é palpitante essa questão da segunda vinda de Cristo ou da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Isso, para todos aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador e que desejam morar no céu, esta é a oportunidade de ir ao céu. Nenhum astronauta, nenhuma nave espacial conseguirá levar o homem ao céu. Não. O máximo alguns quilômetros aí para cima e depois não consegue ultrapassar. É muito longe. Porém, no abrir e fechar de olhos, uma coisa muito rápida, aquele cidadão simples de tudo, que não entende nada de astronomia, de espaço, nem de física, nem de quântica, nada disso, ele chegará lá no abrir e fechar de olho e ele vai na embarcação que o Espírito Santo embarcará a igreja aqui, para ela subir até lá no gabinete de Deus, onde que haverá aquele monte de coisas boas que você falou aí há poucos instantes, em respostas anteriores, lá nas bodas do Cordeiro, lá naquela grande festa da ceia, enfim, vai ser muito chique esse negócio. Então, não precisa nem de entender muita coisa, basta crer. Concorda comigo? Basta crer. Concordo. E aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Resolve esse problema. Perfeitamente. Há um outro questionamento aqui que eu preciso ainda passar para o senhor, para que seja melhor esclarecido para todos nós, é que eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre o arrebatamento da igreja, e fundamentando isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, quando aparece lá uma ordem dos fatos acontecendo para que o arrebatamento se instale. Então veja lá no capítulo 4, versículo 16, ele coloca assim: porque o Senhor mesmo, então não é outro não, é ele mesmo, dada a palavra de ordem, ó, contando no dedinho, palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, descerá o Senhor mesmo, Jesus Cristo, descerá, olha que coisa linda, dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor. Então, se eu comentar essa questão do arrebatamento, essa ordem dos fatos acontecendo aí, essa chegada deles no tribunal de Cristo, parece que é a salinha que está esperando a chegada da igreja, e até bom aqui distinguir também essa questão do paraíso, que não é a salinha lá onde a igreja chegará, porque do paraíso os salvos descerão com Cristo para receber os seus corpos ressurretos, não é isso? E então chegar lá no tribunal de Cristo e, na sequência, as bodas do Cordeiro. Esse comentário lindo aí, com certeza, vai nos ajudar muito. O arrebatamento da igreja é um fato escriturístico incontestável na teologia pentecostal. Isso concerne somente a igreja que está esperando em oração e súplica. Depois, a revelação pessoal de Cristo, isso refere-se a Israel e demais nações. Segundo as doutrinas pentecostais, cremos que o arrebatamento, já falamos, é pré-tribulacional e envolve vários fatores. Nós vemos aí o Senhor fazendo a explanação, o mesmo Senhor. Jesus não vai mandar anjos para vir buscar a igreja, como até alguns achavam que era assim que ia acontecer. O Senhor não vai tocar na terra. Esse período será de forma invisível, somente para os santos. O mundo não contemplará. Então, haverá a transformação, né, no soar da trombeta, no estrugir da trombeta, que falando exatamente a importância, no capítulo 4 de Tessalonicenses, a importância
da vinda de Cristo. Olha só, e os mortos em Cristo que estão aguardando, eles serão ressuscitados. O dormir dos crentes, ou a expressão os que dormem, dizem respeito aos corpos dos cristãos. O texto bíblico deixa claro que esta ressurreição é somente para os que dormem em Cristo. Quando voltar, Jesus trará consigo os que certamente morreram nele, pois eles estarão com ele por toda a eternidade. Onde lemos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 até o versículo 15. Na sequência, o Senhor vai ressuscitar aqueles que estão aguardando a ele. Vem a transformação dos vivos, que é os corpos transformados. Primeiro haverá essa ressurreição dos mortos, e em seguida acontecerá a transformação dos crentes ainda vivos. Nossos corpos ressurretos serão os mesmos. Ou seja, seremos os mesmos indivíduos, as mesmas pessoas, mas numa forma perfeitamente desenvolvida e sã. Paulo afirma, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, assim teremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. E a justiça de Cristo, para que ninguém diga, alguém foi favorecido no tocante, diz a palavra, juntos, os que foram ressuscitados, com os que foram transformados, juntos encontrarão o Senhor nos ares. As explicações que sempre estão aclareando aí para nosso conhecimento, nosso entendimento sobre esse tema tão importante que é a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Agora, fugindo do nosso roteiro aqui de questionamentos, eu faço uma indagação para que nossos alunos também possam entender um pouco mais. Houve um tempo, parece-me que nas décadas de 70, 80, 90, houve assim, muita alusão nas pregações quanto à volta de Cristo. Esse tema parece que está hoje meio deixado assim de lado e voltando mais para pregações que trabalham a questão emocional, que trabalham mais a prosperidade, que trabalham mais o bem-estar aqui na terra. Como o senhor tem visto isto na condição de pastor de igreja, de pregador? Você pode ver que eu fugi um pouco da rotina ou do roteiro aqui das perguntas, mas é porque de fato isso aí é interessante para que o nosso aluno não se enverede por essa segunda estrada, mas que nós possamos continuar amando e pregando a vinda do Senhor. Como o senhor tem visto isso? Pastor, as mensagens que hoje estão em evidência, né? Aquelas que o povo está sendo abençoado com bens materiais. O Senhor vai, bens materiais, bens físicos, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te fazer prosperar, o Senhor te dará um presente, abrirá o seu tesouro. E as pessoas, nesse mundo materialista que estamos vivendo, eles vão, aos poucos, ficando como que acomodados. E para muitos crentes, a volta de Jesus já não é mais assim tão interessante. E isso é preocupante. Nós, os cristãos, não podemos abrir mão. E todos os dias nas nossas orações, Senhor Jesus, nós estamos com saudade de Ti. Eu vou contar uma historinha aqui que minha mãe falava o seguinte, ela já passou para a eternidade. Eu era novo convertido, pastor, e ela dizia assim, eu estou com saudade do céu. E eu lá, na minha oração, perto dela, murmurava da seguinte forma, dizendo, como pode minha mãe estar com saudade do céu se ela não foi no céu? Como ela pode sentir esse desejo de estar com saudade daquilo que ela não viu? Meus amados, eu não tinha ideia, pastor João César, de que a falta dessa ligação com o Senhor faz com que as pessoas percam essa identidade. Quando você está ligado com Cristo na videira, todos os dias, você anseia, deseja, esse sentimento é profundo da sua alma, de que Cristo venha logo buscar a sua igreja. Portanto, reprisamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e é muito importante a igreja não perder o foco. Precisamos continuar, que Jesus venha a qualquer momento.
Mesmo porque a nossa pátria não é aqui. Por aqui estamos passando uns dias, né? Passando uns dias. E a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abraão, acho que você deve estar lembrado dessa passagem aí, que ele vivia aqui como peregrino e forasteiro. E nós também somos aqui na terra peregrinos e forasteiros. Mas um dia nós estaremos com o Senhor lá na pátria celestial. E Maranata, aleluia. Gostei da expressão. Bem, vamos sequenciando aqui. Nossos alunos estão doidinhos para ouvir umas respostas aqui. E eu tenho certeza que elas já vão começar saindo por aí. Aliás, já tem bom caminho percorrido. Nós já estamos com cerca de 1 hora falando, respondendo perguntas e explicando alguns fatos aqui. O senhor percebeu que a hora passa muito rápido, pastor? Demais, demais. É coisa linda. Falar em escatologia é coisa linda. Então, quando envolve a vinda de Cristo, aí que a coisa fica boa mesmo. Bem, com relação à grande tribulação, é um assunto que a gente não gosta muito de falar, nem de comentar, porque já o próprio nome já é tribulação. As suas implicações aos que ficarem na terra depois do arrebatamento da igreja. O senhor pode comentar sobre essas implicações da grande tribulação com os que ficarem? E para o aluno se situar, nós estamos aí trabalhando a página 221 a 226. Muito bem. A grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Creio não. Vale um amém aí, né? Não somente creio, como acho, vale um amém o arrebatamento da igreja. Deus, o justo juiz, enviará sobre o mundo o seu juízo. Este período de aflição e angústia terá a duração de 7 anos, conforme Daniel 9:27, a semana de anos. Vamos lá. Nesse período em que o anticristo formará um acordo com Israel, note que esse acordo, quando se tem um acordo, é porque ambos os lados há respeito. Ou seja, há um certo nível de respeito em relação aos dois lados. Mas, na metade da semana de anos, ou seja, os 3 anos e meio, o anticristo romperá o acordo com Israel, começando então o arroxo tribulacional. Israel descobrirá que foi enganado, porque o anticristo fará cessar o sistema sacrificial judaico e a adoração a Deus, e invocará a adoração para si e se autoproclamará Deus. Então, na grande tribulação, certamente haverá todos esses acontecimentos, sem contar que eu, estudando aqui sobre a grande tribulação, além dessa manifestação do anticristo, o falso profeta que estará atuando, o anticristo, um grande líder político, um grande líder religioso, e ele vai estar atuando justamente diante de todos esses acontecimentos de dúvidas. O Senhor enviará 3 juízos sobre a terra. Os juízos que nós chamamos, o primeiro é a abertura dos selos, os 7 selos, que se dará quando o primeiro selo é aberto, surgem os cavalos, cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo, né? E aí você vai vendo os cavalos. Isso aí, cada um tem uma representatividade, né? Vem o segundo selo, que aí o primeiro selo, nós estamos vendo aqui que são os juízos, o primeiro juízo de Deus sobre a terra, que vai ocorrer. Ele é representado aqui por este cavalo branco. O segundo é o cavalo vermelho. O terceiro selo é o cavalo figurado. Esse cavalo, certamente, no terceiro selo, vem o cavalo preto e vem representando guerra, morte, enfim, são vários aspectos que vai ocorrer do juízo de Deus, indo até
o 7º selo. E aí, depois desse acontecimento, nós vemos as 7 trombetas. As 7 trombetas, elas serão representadas aqui pelos os juízos de Deus, onde acontecerá coisas inimagináveis. Tem aqui até uma anotaçãozinha que eu fiz, dizendo o seguinte, as 7 trombetas, que são 7 anjos que tocam essas trombetas, e vários acontecimentos catastróficos têm seu início. Vegetação queimada, os mares são afligidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicadas, o espaço sideral é abalado, isso já nas 7 trombetas. Além das mortes que aconteceram, fomes e tal, e etc., olha, demônios e anjos terríveis serão soltos neste período, né? E atormentarão os moradores da terra. A terça parte dos homens morre pelas catástrofes enviadas por Deus com juízo sobre o mundo pecaminoso. Aí vem as 7 taças cheias da ira de Deus, que representa as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade. Aí você vê, pastor, que o problema nesse período não é só o problema do anticristo, do falso profeta e das relações que haverá, esta ligação que haverá com ele, mas haverá o juízo de Deus também neste tempo se manifestando. Ou seja, são males em dose dupla, tripla, e aí o tanto de males que você pensar certamente ocorrerão nessa época da grande tribulação. E haja tempo para falar sobre escatologia, haja tempo para falar sobre isso. E quanto mais fala, mais curiosidades elas vêm chegando. O nosso amigo Ezequiel Felipe, ele interagindo, ele está perguntando assim, quando um crente morre, dizem por aí, reticências, Jesus voltou para ele. Explique isso, por favor. Será que Jesus voltou mesmo? Não é. Bom, seria muito bom, né? Nós afirmarmos assim. Mas quando o crente morre, ele vai estar no paraíso aguardando o momento da ressurreição. Isso aí é fato. Então, os crentes, eu falo nós, porque até conversando com um certo irmão, ele disse assim, nós não viveremos o momento da transformação, nós seremos parte daqueles que participarão da ressurreição. Eu digo, o irmão não está com muita esperança que Jesus venha agora não, né? Mas eu entendo o seguinte, talvez seria uma forma simples e singela do irmão se expressar, mas não é que o irmão já está com Cristo. Porque a salvação, pastor, ela é possessão presente. Se eu estou em Cristo, sou nova criatura, e aqueles que morrem em Cristo, ou seja, que descem a cova, são sepultados, eles certamente estarão aguardando o dia da ressurreição, estão com Cristo. Portanto, as pessoas dizem assim, não, Jesus voltou para ele, ou está nos seios, ou está nos braços eternos. Acho que é mais uma figura de linguagem pessoal. Isso vai acontecer, mas ainda não é o momento. Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Verdade. E só quem desceu de lá foi Cristo. Então, já partindo para a finalização de nosso debate, falando sobre as recompensas e os galardões que haverá para aqueles que trabalharem, etc. Há uma pergunta aqui e o nosso internauta deseja algumas explicações a mais. O que serão os galardões? Como explicar isso? O que será então que iremos receber lá por esse negócio que chamamos de galardão? O que é isso? Parece fácil quando a gente fala assim de galardão, mas para destrinchar isso, né? Eu também quero descobrir qual será o meu galardão, pastor. Estou com essa expectativa, porém, galardão é presente, né? É presente. Ou seja, nós seremos
presenteados por Cristo. Eu creio que o maior presente do cristão é a salvação. De uma vez o crente chegando na presença do Senhor, ele já ganhou o maior de todos os galardões, que é a sua salvação. Porém, todos os crentes serão galardoados em Cristo, ou seja, serão galardoados com justiça. Ninguém receberá nem mais e nem menos, porque todos saberão que o justo juiz vai distribuir os galardões, que são os presentes, justamente para aqueles que trabalharam por meio do corpo, né? Ou seja, exercendo a misericórdia, a graça de Deus, não comer o pão da preguiça, vão estar certamente sendo agraciados. E ninguém, o companheiro não vai contestar o outro. Ei, você recebeu mais do que eu, para com isso. Não haverá, não se preocupe, não haverá guerra no céu, ou greve no céu, e nem clamores em relação a quem recebeu mais, quem recebeu menos, porque o Senhor é aferidor e justo juiz, e vai distribuir os galardões com justiça. Maravilhas, são realmente recompensas que os salvos receberão lá pelo trabalho prestado aqui na terra, que não tem nada a ver com salvação. Galardão e salvação são duas coisas totalmente distintas. Esse galardão aí, ele é para quem já está salvo, é em recompensa de um trabalho feito. Ao passo que a salvação é um presente de Deus, nós a recebemos gratuitamente, ela é pela graça, ela é mediante a fé, não vem de vós, nem de nós, nem de mim, mas é dom de Deus, é algo que procede de Deus. Então o galardão já é uma recompensa. E eu fico a pensar as oportunidades que Deus nos dá para ganhar galardão lá no céu. Ele coloca saúde nas nossas mãos, coloca uma vida longa nas nossas mãos, ele coloca bens materiais em nossas mãos, e a gente pega outra rota. A gente, em vez de investir esse patrimônio naquilo que gera galardão, às vezes nós começamos a querer só amontoar esse material aqui, de onde nós sairemos, e esse material vai ficar tudo por aqui, que poderia ter sido investido em galardão. Então, bom seria que nós entendêssemos bem isso e começássemos a investir mais, onde nós viveremos para sempre, e deixar de investir tanto, onde nós sairemos daqui a pouquinho. Quer dizer, nossa vida aqui é muito curtinha e nós sairemos logo daqui. Fica aí o conselho com relação aos galardões. Vamos investir mais, onde nós viveremos para sempre. Só corroborando com o senhor um pouco. Sim. O crente aqui pode se preparar para esse momento do juízo, né? Que é a distribuição dos galardões, no tribunal. O resultado para cada crente será graus de julgamentos básicos, recompensa ou perca, cada crente. Então, são galardões que cada um receberá. E, pastor, e aquela sensação de que eu poderia ter recebido melhor, mais, mas a minha negligência fez com que eu chegasse somente a essa condição. Quer dizer, o crente, ele mesmo, ele vai avaliar basicamente toda a sua trajetória quando ele estiver sendo galardoado por Cristo, né? Aí vai dizer assim, eu poderia ter ido no culto aquele dia, não fui, perdi um ponto. Eu poderia ter feito mais alguma coisa, visitado alguém, eu poderia ter cantado, ter pregado, ter evangelizado. Olha aí, que Deus tenha misericórdia de todos nós, é verdade. Pastor, incluindo já essa pergunta, aproveitando, né, a oportunidade dela, pede-se aqui para explicar essa questão das recompensas, dos galardões, na forma de coroas que os salvos receberão lá. E aí pergunta aqui, a coroa da vida, para quem que é? Quem que vai receber essa coroa? E a coroa incorruptível, para quem será? A coroa da alegria, quem fará jus aí a esse recebimento da coroa da alegria? A coroa da glória, ou coroa de glória, também, quem portará na sua cabeça aí essa belíssima coroa, que o nome já diz isso, coroa de glória. E por último, ele indaga também sobre a coroa da justiça, quem vai receber essa coroa? O senhor tem condições de explicar isso?
eu defino da seguinte forma: será para os salvos em Cristo, ressuscitados e transformados. Todos eles que chegarem lá receberão essas coroas da parte do Senhor. Não tem como pensar diferente. Daí, se fosse colocar outros elementos, então nós iríamos adicionar outros que se manifestariam. Não, será sem dúvida para todos os santos ressuscitados e transformados que estarão para sempre com o Senhor. Sem dúvida. Belíssima resposta, que todos os salvos em Cristo, chegando lá, obviamente, deve ter feito alguma coisa. Não é possível que, tendo tempo, tendo material disponível, não fez nada. Mas pode acontecer. Alguém que foi salvo como que pelo fogo. O apóstolo Paulo chega a admitir essa hipótese de alguém sendo salvo como que pelo fogo. As obras que fez queimou tudo, virou nada. Era madeira, palha e feno. Não restou nada. Fogo destruiu tudo. E alguém laborioso, então, edificou com ouro, prata e pedras preciosas. Eu posso contribuir, pastor, aqui com relação a essas coroas, explicando o seguinte, que ele pergunta aqui sobre 5 coroas, 4 são de destaques maiores, e uma, não é que ela seja inferior, é porque parece-me que já começa a usar ela, talvez, por aqui. Então veja que a coroa da vida, que se fala lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, lendo lá o texto, ele fala que é para aqueles que não amam a sua vida mais do que o reino de Deus, mais do que a Cristo, e ele entrega a sua vida como mártir, aquele que é mártir. Estevão, Paulo, Pedro, pessoas que, não, eu morro, mas eu não entrego as pontas, eu vou pregar, eu vou às últimas consequências. Aqueles mártires do Coliseu Romano e coisas assim, que por amor a Cristo, eles deram suas vidas. Também a coroa incorruptível, ela é para aqueles que vencem a carne. A luta da carne contra o espírito contra a carne, você vai encontrar isso lá em 1 Coríntios 9, 25 até o 27, ele estará explicando também que há essa luta constante dos desejos da carne contra o espírito. Então, quem vencer a carne, ele vai receber a coroa incorruptível. A daqui da terra é uma coroa que fenece e usada por pouca gente. Portar uma coroa de ouro é para pouca gente. Você vai encontrar alguns reis, algumas rainhas aí com uma coroa dessa, mas é pouca gente. Agora, aquele crente que às vezes aqui na terra nem teve um calçado bom para colocar nos pés, nem uma casa para morar, você vai ver desfilando lá com a coroa na cabeça, e é incorruptível. O sol não murcha, não acaba, não fenece, ela permanece, porque essa ideia de ouro lá no céu é algo muito mais do que esse negócio de ouro que a gente conhece por aqui. Se o ouro aqui da terra já é chique, já é grande, já é coisa boa, imagina esse negócio lá no céu. Como pastor, será isso? E maravilhoso. Faz-me lembrar da historinha que a gente já conhece, que um certo pastor chegou num local, numa esfera angelical, e viu muitas coroas. E ele disse, olhou várias coroas e viu uma bonita, bem. Ele disse assim: certamente aquela coroa ali é a minha. Aquela é da fulana, aquela é da ciclana. E essa aqui é a minha. Para a surpresa dele, ele disse assim, ouviu a voz dizendo: não, essa coroa aí não é a sua. Essa coroa aqui é da irmã fulana de tal, que está intercedendo todos os dias e tal. Ele disse, essa coroa não é sua. Então, para a decepção do pastor, ele achou que a coroa mais esplendorosa ali, mais brilhante, era a sua. Na verdade, a pergunta que vai é: qual é ou qual será o tamanho da sua coroa? Isso importa? Eu avalio mais ou menos assim: o parâmetro que Deus tem para avaliar, para medir, para pesar nossas obras é perfeito, é justo, como o senhor bem já anunciou aí.
E dentro dessa justiça de Deus para a distribuição desses galardões ou coroas, que são recompensas que Ele nos dará, está a questão da motivação. Com qual motivação é que nós fazemos isso ou que nós fazemos aquilo? Então, dentro dessa motivação, é, na verdade, o parâmetro que o Senhor Deus usará para conceder esse negócio. E eu me baseio, quando aquela viúva jogou aquela oferta no gasofilácio de 2 moedinhas e um barão que estava por lá, aquele checão bem grandão, que quase nem coube no gasofilácio. E aí Jesus perguntou, mas quem deu a maior oferta aí? Quem ofertou mais? Quem contribuiu mais, né? A motivação que ela fez era diferente da motivação que ele fez. Então isso que conta, é o que eu penso que conta na hora daquela justiça justa que Deus fará para mensurar nossas obras para conceder esses galardões. E por último aqui, pastor, a coroa de glória, que ela está reservada para aqueles que trabalham no Evangelho sem pensar em salário, sem pensar em retribuição financeira aqui da terra. E eu já aproveito para esclarecer aqui que na aula da escola dominical deste domingo, eu falei sobre isso. E os professores poderão ver no vídeo que a Semaderon está disponibilizando, que essa questão desses critérios e esse trabalho que é feito, Deus, na verdade, tem uma métrica especial para avaliar isso. E esse trabalho, alguns se aplicam de tempo integral no Evangelho, outros com o ministério bivocacionado. Esse ministério bivocacionado, ele tem a profissão, tem as atividades que ele cuida naturalmente delas para prover seu sustento, e então no outro momento ele cultua, ele participa, ele presta um serviço para o Senhor. E há aquele obreiro que é tempo integral, de manhã, de meio-dia, de tarde, à noite, meia-noite, de madrugada, é tempo integral. Então esse a igreja terá que prover o sustento dele, naturalmente. Então, esses obreiros que trabalham sem pensar em ganhos materiais, em riqueza material, com certeza eles ganharão a coroa de glória. A coroa da justiça para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a coroa da alegria é para aqueles que ganham almas. Os ganhadores de alma, eles receberão a coroa da alegria. Eu penso ter respondido. 126. Eu penso ter respondido aí o questionamento de nosso internauta. Uma última pergunta e o senhor poderá descansar, se não chegar mais aqui até eu terminar, e até eu terminar essa resposta, né? Como será e quando será a batalha do Armagedon? Muito bem. Batalha do Armagedon. Vamos lá na página. Deixa eu ver aqui qual página nós estamos centralizados aqui para melhor centrar o nosso alunato. A Batalha do Armagedon, quando fala aqui na nossa apostila. Vamos lá ver. Isso acontecerá, meus amados, a Batalha do Armagedon acontecerá em um momento de bastante conflito. Olha só. Me aguarde um pouquinho, deixa eu posicionar aqui no período da grande tribulação, quando haverá o desfecho final. Esse desfecho, sem dúvida alguma, ocorrerá em um momento onde os sentimentos das nações estarão bastante aflamados, ou inflamados, ou agitados. Vamos ver aqui, só um minutinho, deixa eu localizar na Batalha do Armagedon. Olha só, nesse momento, no final da grande tribulação, acontecerá antes da volta de Jesus em glória, em que Israel estará passando por apertos. E quando ele olhar para um lado e para outro, e que perceberá que não haverá nenhum socorro, nem de um lado e nem de outro, ele vai contemplar em glória
vai contemplar a vinda de Jesus em glória, que virá para livrar Israel, julgar as nações e implantar o seu reino milenial. Então, essa grande batalha, a batalha do Armagedon, que vai ocorrer certamente nesse momento. Nós temos aqui na página... Muito bem. Os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel. Página 230, para os nossos alunatos aí, a fim de que observem melhor. Para destruir Israel no Vale do Armagedon. O objetivo é exterminar completamente Israel. E a batalha durará um só dia. Um só dia. Um terço dos judeus morrerá. Mulheres serão violentadas e a situação de Israel será muito crítica. Aí Jesus descerá para socorrê-la. Destruirá as nações que estiverem no momento dessa batalha, que vierem contra Israel em Jerusalém, e só então Jesus será reconhecido como o Messias justamente nesse instante em que todo olho o verá. Está aí. Espero ter sido explicado de forma coerente aí, senão podemos aperfeiçoar mais. Estamos terminando. Chegou mais uma pergunta. No milênio, como será a participação da igreja? No milênio, então, como será a participação da igreja? A participação da igreja no milênio, importante. Certamente, nós estaremos, deixa eu ver aqui, na página de número 231, nós temos aqui, olha o que ocorrerá no milênio. Todas as ovelhas de Cristo entrarão no milênio para reinar com ele. Estaremos reinando com Cristo no milênio. Durante os 1000 anos. Então, nós estaremos junto com Cristo, atuando nas manifestações e nas orientações do governo de Cristo na sua ação ou no seu governo milenial. Todavia, os ímpios, eles serão julgados no final, no juízo final, após os 1000 anos. E a igreja estará participando nas atuações, nas atividades. Assim, eu sempre faço uma comparação, pastor, assim, bem sugestiva. Dificilmente você vê os anjos. Vê os anjos aqui. Você vê um anjo, só se for uma visão, uma revelação, algo parecido. Então, mas os anjos não atuam, não têm a sua participação no ministério dos anjos, ou seja, o desenvolvimento dos anjos da terra não acontece. Então, eu creio que a igreja vai atuar da mesma forma que os anjos atuam, de maneira aqui na terra. Nós estaremos atuando sob as ordens do Senhor. E isso é muito importante para nós. O senhor pode completar, caso queira. Ok, é isso mesmo. A grande tribulação, ela será um período muito difícil. Logo depois nós teremos Jesus instaurando o milênio e colocando fim a essa grande tribulação, e a igreja participará ativamente com o Senhor Jesus Cristo no seu reino milenial. Mas eu quero lembrar um fato interessante aqui, é que a igreja estará glorificada. Nós não estaremos aqui como estamos agora. Como estamos agora, estarão aqueles que não subirem no arrebatamento, que não perecerem na grande tribulação, que entrarão vivos no milênio. E a igreja estará numa forma glorificada. Nós não seremos anjos. Gravem bem isso. A igreja não será anja, mas sim, nós estaremos de uma forma muito gloriosa, em corpo glorioso, junto com Cristo, participando do reino milenial dele. Coisa maravilhosa. Isso. Será muito lindo. Agora, eu só posso explicar melhor do que isso, se você me perguntar, depois que eu chegar lá, aí eu vou poder te explicar. É assim e assim, que por daqui lá é muito longe. Com certeza, eu ia dizer quase o mesmo, senhor. Mas tá bom, obrigado, meu professor.
você tem a palavra aí para suas últimas considerações. Muito bem, eu quero recomendar aos nossos alunos que estudem escatologia a partir dos nossos autores pentecostais, que são vários, pastor João César. Nós temos aqui, para começar, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que não deve faltar na sua biblioteca. Stanley Horton é um dos nossos autores pentecostais. Mayan Pilmer, ele também, com muita clareza, fala sobre escatologia. Antônio Gilberto, um dos nossos grandes expoentes da teologia pentecostal, que já descansa com Cristo, e por que não dizer o nosso curso de capacitação do serviço cristão. Depois, se você quiser ligar no privado ou nos procurar, nós podemos dar maiores detalhes de outros livros que vão embasar. Meus irmãos, não fiquem comendo comida estragada. Procurem comida de qualidade, que não vai perturbar a tua alma, perturbar o teu coração, tirar o teu sossego. Não, se alimente de conteúdo que são sadios. E nós estamos aqui fazendo a exposição dos nossos conteúdos com visão pentecostal. E dou esse conselho porque nós temos muita gente, pastor João César, Nilson, evangelista Luiz Marques, também o pastor, demais pastores que estão ligados. Tem muita gente que, infelizmente, estão praticamente, totalmente perdidos nesse particular e perderam a esperança. Então, coloque o seu coração justamente na palavra, se alimente da boa palavra de Deus e de literaturas que vêm coadunar com a nossa fé e a nossa prática diária. Esse, na verdade, o propósito do curso, né, pastor? E eu quero, em tempo, agradecer ao pastor Nelson Lutemberg por ter nos apontado. Eu me vi não sendo a melhor pessoa, a melhor referência para cuidar da matéria de escatologia, mas aceitei com muita humildade, pastor, com muito temor, humildade no meu coração, a sua indicação, e eu espero ter contribuído para o nosso alunato, de maneira que você possa crescer na fé e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Nelson, pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do Luiz Marques, do irmão Nilson, de todos os companheiros, inclusive o nosso mediador, que é um dos professores da matéria, que vocês perceberam aí que o pastor João César é polivalente, né? Ele, todos os campos, ele entra e sai muito bem. Então, parabéns, pastor, como mediador, a sua última mediação no curso de capacitação para o serviço cristão, e eu me sinto honrado em ter dado a minha humilde contribuição. Volto a dizer, não me vejo como um aluno, como professor mais adequado para ter ministrado essa matéria, mas ministrei com santo temor e espero que haja crescimento espiritual dos nossos irmãos. Deus abençoe, a minha posição e a minha gratidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, pastor Judeão, por essa grande contribuição que o senhor deixou para o nosso alunato na questão de escatologia. Deus continua te abençoando e lhe fazendo próspero cada dia mais e preparando para o ano que vem a nova rodada do curso de capacitação. A informação que eu tenho é que o curso iniciará no mês de fevereiro e ele está oferecendo 1.200 vagas apenas. Eu falou março, mas eu estava vendo que era fevereiro. Fevereiro estará iniciando o nosso curso e oferece apenas 1.200 vagas. Quer dizer, quem desejar terá que ser ligeiro, senão ficará sem oportunidade de fazer o curso. Pastor, uma última As aulas palavra, serão totalmente presenciais, sim? Eu só quero agradecer também a todos os alunos da cidade de Machadinho do Oeste, né? Cidade de Machadinho do Oeste, ao nosso coordenador, top coordenador, pastor Paulo Henrique Vendramento, Deus abençoe, que teve, não foi fácil administrar nessa pandemia, principalmente os irmãos que estudaram de maneira virtual, que praticamente uma boa parte se perderam, razão pela qual o nosso curso agora vai ser de forma presencial. Então,
Eu louvo a Deus pela vida do Paulo e de todos os alunos aqui de Machadinho do Oeste, esperando em Deus, pastor, que nesse próximo ano, na primeira segunda-feira de fevereiro, os nossos alunos já estejam todos sentados, espero que a pandemia contribua, e o aprendizado, sem dúvida alguma, será de maneira presencial e vai ser bastante enriquecedor. Obrigado aí, e que seus alunos aí de Machadinho estejam sempre crescendo na graça e no conhecimento. Quero lembrar também que as aulas serão totalmente presenciais, os professores serão treinados, capacitados para isso, os coordenadores também. E fiquemos então com esta expectativa e já com essa gratidão a Deus pelo 2021, em que pese essas dificuldades que tivemos, mas a igreja, ela é triunfante, a igreja continua vencendo, assim como ela venceu 2021, vencerá 2022, com ou sem pandemia, a igreja continuará laborando, lutando e esperando Jesus voltar. Então, muito obrigado, pastor Nelson, por esta iniciativa tão brilhante deste curso de capacitação para o Ministério Cristão. Parabéns aos alunos que aguentaram o fervor aí, o calor das disciplinas, e alguns disseram que na minha disciplina as perguntas foram muito difíceis. Eu quero me desculpar com vocês. Também, pastor. Mas eu quero sugerir, olha, se você ler com atenção, as minhas questões não foram difíceis, foram as mais fáceis. Algumas perguntas nem precisaria responder, bastaria apenas ler. Quer dizer, não precisa de pedir questão mais fácil do que essa. Então, fiquem tranquilos, Deus abençoe vocês e será sempre uma alegria estar participando. Aos pastores presidentes, muito obrigado por ter apoiado o curso aí em vossos campos e dado toda a sustentação. Agradeço aí também ao nosso evangelista irmão Luiz Marques, que é o nosso coordenador aqui em Cacoal, na Semadeiron. Ao evangelista Nilson, que ninguém nunca o vê, ele está sempre atrás das câmeras, mas sem ele nós não conseguimos aparecer e as aulas não conseguem ser ministradas, nem o debate. Parabéns, irmão Nilson, Deus lhe abençoe com saúde e obrigado a todos, obrigado a Deus por ter nos ajudado. E pastor Judean, vamos fazer uma oração encerrando então por este ano o curso, né? E também a essa ministração tão maravilhosa que fora trazida ao ar neste dia. Com o senhor aí, essa palavra de oração. Muito obrigado. Antes de orar, quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores presidentes, já citados por Vossa Excelência. Que Deus abençoe e que sejamos prósperos no ano de 2022, Natal abençoado em Cristo e um final de ano com a graça de Deus. Pai, nós te louvamos, muito obrigado, Senhor, por este momento onde estivemos ministrando a matéria ou debatendo assuntos tão importantes na área escatológica. Pedimos a tua bênção e que os nossos alunos sejam enriquecidos, agraciados, que a boa mão de Deus esteja sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado, nós oramos pela coordenação do curso, pastor Nelson Luktenberg, nosso presidente, e a toda a nossa mesa diretora. Nós abençoamos, Pai, a todos aqueles que participaram, recompensam, Pai, com bênçãos eternas da tua graça. Te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Jorge César, que esteve como mediador, Senhor, durante todo este curso de capacitação. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele, sobre o seu ministério e sobre a igreja que está sobre os cuidados do teu filho. Te louvamos e te agradecemos com a boa noite de salvação. Te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. E um abraço grandão aos alunos de Espigão do Oeste. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.